E aí, pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade ao nosso bloco 5 e na semana 2, a partir da semana 2, a gente vai começar a falar de alguns continentes do nosso planeta. O primeiro deles, que está na semana 2, é a América, que é o continente que a gente vive, né? E assim como todos os outros continentes, a América ela possui também algumas divisões regionais. A gente falou sobre regionalização. Isso também acontece na América. Toda regionalização ela segue critérios. Então estabelece alguns critérios e a partir disso a gente divide as regiões. No caso da América, essa regionalização ela acontece de duas formas diferentes. A primeira, que é a que a gente vai ver hoje, e a segunda, que a gente vai ver na próxima semana, tá? Hoje nós vamos falar de uma divisão regional da América que divide o nosso continente em duas partes. A América anglo-saxônica e a América Latina, tá? Então nós vamos falar dessas duas divisões. Mas antes de falar das principais características dessas duas divisões, a gente precisa entender quais que são, então, os critérios usados nessa divisão regional. Então vamos lá. Primeiro, o tipo de colonização. Na América anglo-saxônica foi um tipo e na América Latina foi outro. A partir da colonização, nós temos também o principal idioma falado na América anglo-saxônica é de uma origem. E os principais idiomas falados na América Latina têm uma outra origem. E por fim, é levado em consideração também o nível de desenvolvimento dos países que fazem parte da América anglo-saxônica e da América Latina, tá? Então nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas divisões para a gente poder entender. A primeira divisão é a América anglo-saxônica, que é bem simples de entender. A América anglo-saxônica é composta exclusivamente por dois países apenas, os Estados Unidos e o Canadá, que são os dois países que estão mais ao norte do nosso continente, tá? E por que que esses dois países eles estão sozinhos ali na América anglo-saxônica? Primeiro, são dois países que tiveram uma colonização europeia, assim também como na América Latina, mas uma colonização que recebe o nome de colonização de povoamento ou colônias de povoamento. O que foi essa colonização? Essa colonização ela tinha o principal objetivo práticas econômicas, agropecuária, artesanato, ligadas principalmente para com pequenas propriedades e voltadas para o desenvolvimento do mercado interno. Então, o objetivo das colônias de povoamento era desenvolver internamente, não pensando fora, não pensando em outros países, tá? Então, era agropecuária e artesanato em pequenas propriedades voltada para o desenvolvimento do mercado interno. Tiveram alguma influência da França em uma parte do Canadá, principalmente do leste, e também da Espanha no sul dos Estados Unidos. Mas de uma forma geral, a América anglo-saxônica ela foi colonizada pela Inglaterra, tá? E por isso ela recebe esse nome, porque o inglês, que é o principal idioma falado nessa região, ela é uma língua de origem anglo-saxã. Por isso o nome, América anglo-saxônica. Ok? Então, principais características da América anglo-saxônica. Colonização de povoamento, que é aquela colonização onde as atividades econômicas, principalmente a agropecuária e o artesanato, eram feitas em pequenas propriedades e voltadas para o desenvolvimento do mercado interno, onde teve uma colonização predominantemente inglesa, e o inglês é uma língua de origem anglo-saxã. E hoje em dia a gente sabe que Estados Unidos e Canadá são os dois países mais desenvolvidos da América, ok? Seguindo então para a América Latina são todos os países da América, tirando os Estados Unidos e Canadá. Então, dos Estados Unidos, que logo abaixo tem o México, então do México até lá embaixo, nos últimos países, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, tudo é América Latina, tá? Ela recebe esse nome porque
a colonização são de países onde as principais línguas, que no caso é o português e o espanhol, são línguas de origem latina. Então, por isso o nome América Latina, tá? E aí, pessoal, diferente da América anglo-saxônica, que tinha uma colonização baseada em colônias de povoamento, na América Latina, a colonização foi baseada na construção de colônias de exploração. O próprio nome já diz, né? Os colonizadores, e a gente sabe pela história do Brasil, os colonizadores eles vieram para explorar, tirar todos os recursos naturais e levar para os países sede, né, que a gente chama de metrópoles. Então, o objetivo da colônia de exploração não era desenvolver o mercado interno, e sim enriquecer os países colonizadores, que a gente chama de metrópoles, tá? Então, essa é a principal diferença entre a América Latina e a América anglo-saxônica. Além da língua, a origem da língua, mas principalmente o tipo de colônia. Enquanto na América anglo-saxônica a gente teve uma colônia de povoamento que queria desenvolver o mercado interno, na América Latina a gente teve colônias de exploração, que basicamente queriam explorar os recursos e levar para os países colonizadores. E essa diferença tem frutos hoje. Enquanto nas colônias de povoamento a gente tem países que hoje são desenvolvidos, nas colônias que eram de exploração, hoje nós temos países pobres, subdesenvolvidos. Tá bom? Então, leiam aí direitinho, façam atividades e qualquer coisa é só me chamar. Tchau e até a próxima.